Olá, gente, boa tarde, bem-vindo ao esporte aqui na telinha da RTV Record nesta sexta-feira. O pessoal já projetando o fim de semana e a gente começando o esporte aqui na informação. Bom, a Chapecoense segue na lanterna do Brasileiro com 15 pontos, hein? O aproveitamento é apenas de 20% do Verdão. E o colega Rodrigo Gonçalves, também o Roberto Bortolanza, foram para as ruas para saber a opinião do torcedor do Verdão. A situação da Chapecoense não é nada fácil. O time está em último lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Dos 24 jogos, a Chapecoense venceu apenas 3. Foram 6 empates e 15 derrotas. E será que o torcedor do time acredita na permanência da Chapecoense na Série A? Tem chance, tem que lutar, né? Pontuação tem para chegar ainda, mas tem que se empenhar, né? Até o jogo com o Fortaleza eu estava bem confiante mesmo, porque eu não desisto da Chapecoense. Mas eu acho que eu perdi as esperanças. Da Série A, perdi. Olha, eu acho que infelizmente ela já está na Série B. Infelizmente, dói no nosso coração, mas não tem outro jeito, né? Eu acho que ela cai. Tá perdendo muitos jogos e o time não tá colaborando muito. Eu acredito, acho que se lutar consegue ainda, né? Se demonstrar vontade no jogador. É difícil, né? Mas nada impossível, né? Infelizmente, pelo que ela vem produzindo em campo, eu acredito que ela vai acabar caindo. Se eles continuarem dessa forma aí, porque o que mostra ali é a falta de vontade do jogador, só isso. Dizem que tudo aquilo que a gente deseja, que a gente quer, se a gente corre atrás, se a gente luta, se a gente batalha pelo aquele objetivo, a gente consegue. E eu acredito que o que está faltando na Chapecoense é isso. Força de vontade. Pois é, os torcedores estão bastante divididos, mas a Chapecoense pode mudar isso no próximo domingo. Depois de 9 jogos sem vencer, o torcedor acredita em uma vitória aqui na Arena Condá contra o Cruzeiro a partir das 7 horas da noite. Mas para isso, a arena precisa estar lotada e o time conta com a presença do torcedor. Sérgio Badava da Lote. Tranquilinho? Tudo bem, Julinho? Mas de novo? Pois é, Sintonia, né? Uniforme. Bacana, né? E aí, Serginho? Eu acho que sim. Sexta-feira projetando o jogo já contra o Cruzeiro, Chapecoense. O pessoal de Minas estava falando hoje de manhã, jogo dos desesperados, é por aí mesmo? É verdade, jogo dos desesperados, porque o Cruzeiro também. A gente tem falado o seguinte, mas o Cruzeiro em algum momento vai sair da zona de rebaixamento, em algum momento o Cruzeiro vai escapar. Mas já foi o Mano Menezes, já foi o Rogério Ceni, os jogadores derrubaram o Rogério Ceni, daí foi o Abelão e até agora continua nesse momento difícil aí, nesta posição difícil a equipe do Cruzeiro. Eu também via um comentário de um cronista esportivo lá de Belo Horizonte, falando antes do jogo contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro projetava 2 vitórias para sair da zona de rebaixamento, contra o Fluminense e contra a Chapecoense. Essa era a projeção lá dos cruzeirenses, só que empatou em casa com o Fluminense em 0-0 e domingo vem jogar aqui com a Chapecoense 7 horas da noite. Então, o torcedor está meio desanimado, a gente nota aí, está preocupado, normal. O Juninho falou, aproveitamento de 20%, gente. É muito pouco o aproveitamento da Chapecoense. E se persistir nesse aproveitamento, vai fazer mais 8 ou 9 pontos de 20%. Então tem que aumentar para quase 100% o aproveitamento. Teria que ser um grande salto na Chapecoense para sair desta posição incômoda e ainda dar uma esperança ao torcedor de que possa se recuperar. Então o negócio é pensar no jogo de domingo, vem aí o Cruzeiro, individualmente tem um bom time, alto investimento, um clube que atravessa muitas dificuldades financeiras, eu acho que até mais do que a Chapecoense. Se continuar do jeito que está, outro dia eu vi uma matéria que estavam com 6 meses de direito de imagem atrasado e 2 meses da CLT, com enormes dificuldades financeiras e muito rolo interno, inclusive demitiram o diretor de futebol ontem, hoje pela manhã. Então, o Cruzeiro também enfrenta a crise. É um bom momento para a Chapecoense fazer as pazes com a vitória. São 9 jogos sem vencer e fazer as pazes também com os torcedores que estarão lá na Arena Condá para melhorar um pouco o clima, o ambiente e dar um pouco mais de ânimo a todos nós. E falando na torcida, Badar, vamos aproveitar para chamar o Felipe Croix aqui para falar sobre os ingressos, né? Chapecoense fazendo promoção, valor mais barato, R$30, bem diferente daquela situação do jogo contra o Flamengo e também contra o Corinthians, né, Felipe Croix? Boa tarde, seja bem-vindo ao esporte. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Badá, e a todos que acompanham o Bloco do Esporte. Pois é, depois de muita reclamação dos torcedores, vai ter uma promoção aí para o jogo deste domingo às 19 horas. Chapecoense enfrenta o Cruzeiro aqui na Arena Condá e os preços agora estão mais em conta. Para a torcida do Verdão, para a área geral, ali, arquibancada geral, R$30 o ingresso. As cadeiras descobertas, R$50, as cobertas laterais, R$100 e as cobertas centrais, R$150. A torcida do Cruzeiro paga R$30, fica na ala sul, portões 1 e 3 para entrar.
entrar. Vale ressaltar que a torcida do Cruzeiro só pode deixar a arena 30 minutos após o término do jogo. Os ingressos estão à venda nos pontos tradicionais de venda. No dia do jogo, se você quiser adquirir lá mesmo na bilheteria da Arena Condá, pode adquirir esse ingresso até o intervalo da partida às 19h45. Então agora com esse preço aí um pouco mais em conta, a expectativa é que o público aí da torcida da Chapecoense seja um pouco maior do que nos últimos jogos, onde houve essa reclamação dos torcedores aí desse valor um pouco alto no preço dos ingressos, segundo os torcedores da Chapecoense. Quero aproveitar, viu, Juninho, mandar um abraço para o Gabriel, que é cruzeirense fanático, vai acompanhar o jogo, mas quero dizer para ele que dessa vez a Chapecoense vai levar a melhor. É com vocês aí no estúdio. Estamos precisando, né, Felipe Croix? Obrigado pelas informações aí, trazendo os detalhes desse jogo entre Chapecoense já e Cruzeiro. É bem menos do que os 150 dos últimos 2 jogos, né? Mas ainda assim é R$30, mas já é um preço mais acessível para aquele sócio que não é torcedor. Então, vamos esperar que o público compareça e que o time faça a sua parte dentro de campo e que a Chapecoense vença para dar uma melhorada no astral, dar uma animada aí, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos. Ontem foram 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Avaí e o Vasco ficaram no empate sem gols, 0-0. E as outras partidas aí movimentaram. Tivemos 8 gols e a gente confere agora aqui. No Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Vitinho cobrou o escanteio e William Arão abriu o placar. O Atlético empatou no segundo tempo com o Natan. Bela jogada de Vitinho, que colocou o Flamengo de novo na frente. Após a falha da zaga, Reinier fez mais um. Final, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. O Corinthians recebeu o Atlético Paranaense. Após escanteio, o zagueiro Gil subiu livre para fazer 1-0. O Atlético Paranaense chegou ao empate com Léo Cittadini e virou o jogo com o Eric, que foi mais rápido que a zaga. Ainda no primeiro tempo, cruzamento na área e a bola sobrou para o argentino Bozelli empatar. Corinthians 2, Atlético Paranaense também 2. 8 gols na rodada. Vamos dar uma olhadinha também para dar na classificação aqui. O Flamengo, com a vitória de ontem, aumentou ainda mais sua vantagem sobre o Santos. Aí, ó, 55 pontos contra 47. 8 pontos, né? O Flamengo disparando, não adianta. É a força do Mengão, é o momento do Mengão. O Mengão, a gente viu ali, Maracanã entupido de torcedores. Então, a fase do Flamengo é extraordinária e é grande favorito para a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Ali embaixo, Chapecoense, né, pegando o Cruzeiro. O Cruzeiro está na 18ª, 21 pontos. Chapecoense e Lanterninha com 15 pontos ganhos até agora. Que coisa, e 10 pontos da distância da Chapecoense para o CSA. Mas não adianta, tem que pelear para sair da lanterna e depois pensar, quem sabe, até em sair desta situação difícil aí. O negócio é pensar jogo por jogo e focar o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Quem sabe o time possa dar uma resposta, o torcedor também. E aí, como eu falei antes, dar uma animada no astral. Pois é, nesse sábado inicia mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. São 3 partidas no sábado e o restante da rodada no domingo. Às 5 da tarde, no Serra Dourada, tem Goiás e CSA. Às 7 da noite, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Fluminense enfrenta o Bahia. E às 9 da noite, no Pacaembu, em São Paulo, o Palmeiras pega o Botafogo. No domingo, às 4 da tarde, no Beira-Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e Santos. Na Arena Castelão, no mesmo horário, o Ceará enfrenta o Avaí. Em São Januário, tem Vasco e Fortaleza. E na Arena Baixada, o Atlético Paranaense enfrenta o líder Flamengo. Às 6 da tarde, no Morumbi, o São Paulo enfrenta o Corinthians no Clássico Paulista. Às 7 da noite, na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro enfrenta o Grêmio. E também às 7 da noite, na Arena Condá, a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro. Muito bem, Chapecoense e Cruzeiro, então, domingo, 7 da noite na Arena Condá. Amanhã a gente fala mais a respeito, inclusive, da entrevista coletiva que vai conceder hoje à tarde o técnico Marquinhos Santos, analisando ainda um pouquinho do que foi o jogo contra o Fortaleza, que eu acho que ele não foi bem, e já projetando o jogo de domingo. Tomara que, desta vez, as escolhas do Marquinhos Santos deem mais certo do que deram lá em Fortaleza, porque lá, infelizmente, foi tudo errado.